O milionário viúvo só queria alguém para cuidar de sua filha. Mas, ao ver a jovem babá na porta, seu coração acelerou. Com um olhar sério, ele perguntou: "Quer cuidar de mim também?" A chuva tamborilava contra as janelas do ônibus que cortava a Marginal Pinheiros em direção ao Morumbi. Rafaela Santos ajeitou nervosamente a pasta com seus documentos no colo, observando as gotas escorrerem pelo vidro embaçado. O trânsito pesado da manhã de segunda-feira em São Paulo parecia conspirar contra ela. Mais uma vez chegaria atrasada a uma entrevista. "Próxima parada, Avenida Morumbi", anunciou o motorista com voz cansada. Rafaela respirou fundo e verificou o endereço no papel amassado. Rua das Magnólias, 847. Uma mansão no coração de um dos bairros mais caros da cidade. Aos 28 anos, nunca imaginou que precisaria trabalhar como babá para sobreviver, mas a vida tinha uma forma peculiar de nos surpreender. 6 meses atrás, era uma pedagoga respeitada no Colégio Santa Teresa, onde trabalhava há 4 anos. Amava ensinar, via os olhos das crianças brilharem quando finalmente compreendiam uma lição difícil. Mas a crise econômica não perdoava ninguém e a escola particular não conseguiu se manter. Em uma manhã fria de março, todos os funcionários receberam a notícia: as portas fechariam definitivamente. Desde então havia enviado currículos para dezenas de escolas, participado de mais entrevistas do que conseguia contar, mas sempre ouvia a mesma resposta: "Não temos vagas no momento, mas guardaremos seu currículo em nosso banco de dados." O ônibus parou com um solavanco, e Rafaela desceu sob a garoa fina que molhava as ruas. O contraste era gritante. Ali, no Morumbi, as ruas eram largas, arborizadas, com calçadas bem cuidadas. Muito diferente do pequeno apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, onde morava com a mãe, Dona Maria, que lutava contra um diabetes descontrolado. "Você tem certeza sobre isso, minha filha?" havia perguntado Dona Maria na noite anterior, quando Rafaela contou sobre a entrevista. Trabalhar na casa de gente rica, às vezes eles tratam a gente como se fôssemos invisíveis. "Mãe, preciso tentar. O dinheiro do seguro-desemprego está acabando e a senhora precisa dos remédios." Rafaela havia respondido, escondendo suas próprias inseguranças. Agora, parada diante do portão imponente da casa número 847, sentia o estômago embrulhado. A mansão era ainda mais impressionante do que imaginara. 3 andares de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro e um jardim impecável, que mais parecia saído de uma revista de decoração. Tocou a campainha dourada e aguardou. Uma voz feminina respondeu pelo interfone. "Pois não? Bom dia. Sou Rafaela Santos. Vim para a entrevista da vaga de babá." "Um momento." O portão se abriu com um ruído eletrônico suave. Rafaela caminhou pela alameda de pedras portuguesas, admirando as palmeiras imperiais que ladeavam o caminho. Ao chegar à porta principal, foi recebida por uma senhora elegante de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. "Sou Helena, governanta da família. O Sr. Mendes está aguardando na sala. Por favor, siga-me." Rafaela a seguiu por um hall amplo com pé direito alto, decorado com quadros abstratos e um lustre de cristal que refletia a luz da manhã. Seus tênis faziam um ruído suave no piso de mármore, e ela se esforçou para não parecer intimidada por tanto luxo. "Ele está um pouco tenso hoje?" sussurrou Helena enquanto caminhavam. "A última babá saiu semana passada. Foi a 5ª em 6 meses." O coração de Rafaela disparou. 5 babás em 6 meses? O que havia de tão difícil com essa criança? Helena parou diante de uma porta de madeira envernizada e bateu suavemente. "Senhor Eduardo, a candidata chegou. Pode entrar." Veio uma voz masculina do interior. Helena abriu a porta e fez um gesto para que Rafaela entrasse. A sala era espaçosa, com estantes de livros cobrindo 2 paredes inteiras, uma mesa de escritório de mogno e poltronas de couro marrom. Mas foi o homem atrás da mesa que capturou toda a sua atenção. Eduardo Mendes parecia ter por volta dos 35 anos, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Vestia uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e uma gravata azul marinho afrouxada. Havia uma sombra de cansaço sob seus olhos escuros, mas isso não diminuía sua presença imponente.
Quando ele ergueu o olhar dos papéis sobre a mesa e a fitou diretamente, Rafaela sentiu uma estranha sensação no peito. Havia algo naqueles olhos, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que a pegou desprevenida. Senhorita Santos, ele disse, levantando-se e estendendo a mão. Eduardo Mendes, agradeço por ter vindo. A mão dele era firme, calorosa. Rafaela se esforçou para manter a voz firme. O prazer é meu, Sr. Mendes. Peço desculpas pelo atraso, o trânsito. Não se preocupe, por favor, sente-se. Ela se acomodou em uma das poltronas, colocando a pasta ao lado. Eduardo voltou a se sentar, mas não antes de estudá-la por alguns segundos. Havia algo diferente nela, algo que as outras candidatas não tinham. Talvez fosse a forma como mantinha a postura ereta, mesmo visivelmente nervosa, ou o jeito como seus olhos castanhos o encaravam diretamente, sem desviar o olhar. Vou ser direto com a senhora, Eduardo começou, folheando seu currículo. Minha filha Sofia tem 6 anos e, digamos que tem sido um desafio encontrar alguém compatível com ela. As últimas babás não conseguiram lidar com seu comportamento. Que tipo de comportamento, se não for indiscrição? Eduardo hesitou. A maioria das candidatas anteriores havia feito a mesma pergunta, e quando ele explicava sobre as birras, os gritos, a recusa em obedecer, todas ficavam visivelmente desconfortáveis. Sofia perdeu a mãe há 2 anos, disse finalmente. Desde então, tem dificuldades para aceitar figuras femininas de autoridade. Ela pode ser resistente. Rafaela assentiu e Eduardo notou que ela não pareceu alarmada com a informação. Imagino que deve ser muito difícil para uma criança dessa idade processar uma perda tão grande, ela respondeu suavemente. E para o senhor também. A resposta o surpreendeu. Nenhuma das outras babás havia demonstrado empatia pela situação dele. Sempre focavam apenas no trabalho, no salário, nas responsabilidades. O trabalho exige dedicação integral, continuou Eduardo, recuperando o tom profissional. Sofia precisa ser buscada na escola às 15h30, auxiliada com as tarefas de casa, e cuidada até eu chegar do trabalho, por volta das 19 horas. Algumas vezes posso me atrasar devido a reuniões. Os fins de semana normalmente são livres, mas ocasionalmente posso precisar de flexibilidade. Compreendo perfeitamente. Posso perguntar em que escola ela estuda? Colégio São Bento, aqui no Morumbi. Rafaela conhecia a reputação da escola, uma das mais conceituadas de São Paulo. E como ela está se adaptando academicamente? Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Rafaela começava a perceber que fazia quando estava preocupado. As notas estão abaixo do esperado. A coordenadora pedagógica sugeriu que Sofia precisa de mais atenção individual com os estudos. Ela é inteligente, mas talvez precise de alguém que entenda que o aprendizado e o emocional andam juntos, completou Rafaela. Novamente, Eduardo se surpreendeu com a perspicácia dela. Exato. Senhor Mendes, sou formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia. Trabalhei 4 anos com crianças em situações diversas, incluindo algumas que passavam por processos de luto. Acredito que posso ajudar Sofia não apenas com os cuidados básicos, mas também com seu desenvolvimento emocional e acadêmico. Eduardo a estudou em silêncio por alguns instantes. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Diferente das outras candidatas, ela não parecia interessada apenas no emprego. Demonstrava genuína preocupação com o bem-estar de sua filha. Gostaria de conhecer Sofia agora? Perguntou ele, levantando-se. Claro, Rafaela respondeu, o coração acelerando. Eduardo conduziu Rafaela através de um corredor decorado com fotografias familiares. Ela não pôde deixar de notar as imagens. Um homem mais jovem e sorridente, abraçado a uma mulher loira e elegante, ambos radiantes de felicidade. Em outras fotos, o mesmo casal aparecia com uma menina pequena de cabelos castanhos cacheados e sorriso travesso. Sofia está no quarto dela, explicou Eduardo, diminuindo o passo conforme se aproximavam de uma escada de madeira. Helena normalmente cuida dela quando estou em reuniões, mas, bem, a senhora verá. Subiram ao 2º andar, onde o corredor era mais estreito, mas igualmente elegante, com tapetes persas e arandelas que criavam uma atmosfera acolhedora. Eduardo parou diante de uma porta decorada com adesivos coloridos de unicórnios e princesas.
contrastando com a sofisticação do resto da casa. Sofia, ele chamou batendo suavemente na porta. Tem alguém aqui que gostaria de conhecer você. Não quero, veio uma voz infantil do interior do quarto, seguida pelo som de algo sendo arremessado contra a porta. Eduardo suspirou e olhou para Rafaela com uma expressão que misturava constrangimento e cansaço. Como eu disse, ela pode ser resistente. Posso tentar? Rafaela perguntou suavemente. Eduardo hesitou por um momento. Depois assentiu e se afastou alguns passos. Rafaela se aproximou da porta e se ajoelhou, ficando na altura que imaginava ser a da menina. Oi, Sofia, disse com voz calma e amigável. Meu nome é Rafaela. Não vim aqui para te incomodar nem para te obrigar a fazer nada que você não queira. Silêncio do outro lado da porta. Sabe, quando eu era pequena como você, também tinha um quarto cheio de adesivos. Os meus eram de gatinhos e borboletas. Vi que você gosta de unicórnios. Deve ser muito legal ter um quarto decorado assim. Eduardo observava, fascinado. Nenhuma das outras babás havia tentado conversar com Sofia através da porta. Todas insistiam para que ela abrisse imediatamente. Você conhece a história do unicórnio que não sabia que era especial? Continuou Rafaela. Após alguns segundos, ouviram passos leves se aproximando da porta. Não existe essa história, disse Sofia, com voz desconfiada, mas curiosa. Ah, existe sim. Quer que eu te conte? Ou prefere que eu vá embora e conte para alguma outra criança? Você pode contar, veio a resposta hesitante. Rafaela sorriu para Eduardo, que parecia impressionado. Ela se acomodou melhor no chão, encostando as costas na parede. Era uma vez um unicórnio chamado Celeste, que vivia numa floresta encantada com todos os outros unicórnios. Mas Celeste tinha um problema. Ela achava que era igual a todos os outros cavalos normais, porque não conseguia ver seu próprio chifre mágico. Como assim não conseguia ver? Perguntou Sofia, e Eduardo notou que sua voz estava mais próxima da porta. Bem, quando você olha no espelho, consegue ver suas próprias orelhas? Uma pausa. Não direito. Exato, era isso que acontecia com Celeste. Ela sabia que tinha algo especial, mas não conseguia ver o que era. Então ela ficava triste, achando que não era importante como os outros unicórnios. Eduardo se encontrou sorrindo involuntariamente. Havia quanto tempo não ouvia Sofia demonstrar interesse genuíno por alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Sofia perguntou, agora claramente colada na porta. Um dia, Celeste estava caminhando pela floresta quando encontrou um lago muito limpo e cristalino. Era diferente de todos os outros lagos que ela havia visto. Quando se inclinou para beber água, pela primeira vez, conseguiu ver seu reflexo completo. E ela viu o chifre. Isso mesmo. Mas sabe o que foi mais incrível ainda? O quê? Ela descobriu que seu chifre era diferente de todos os outros. Em vez de ser dourado como o dos outros unicórnios, o dela mudava de cor dependendo do que ela estava sentindo. Quando estava feliz, ficava rosa. Quando estava com raiva, ficava vermelho. Quando estava com saudade, ficava azul. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes. Eduardo podia quase ouvir os pensamentos da filha processando a história. E o que ela fez depois que descobriu? Perguntou finalmente. Ela percebeu que ser diferente não era uma coisa ruim. Na verdade, seu chifre especial a ajudava a entender melhor os sentimentos de todos ao seu redor. Quando o outro unicórnio estava triste, o chifre dela ficava azul, e ela sabia exatamente como consolá-lo. Quando alguém estava com medo, ficava roxo, e ela sabia como ajudar. Que legal! Sussurrou Sofia. Rafaela olhou para Eduardo, que estava visivelmente emocionado. Era a primeira vez em meses que via a filha demonstrar interesse por algo além de tablets e televisão. Sofia, disse Rafaela suavemente, você gostaria de abrir a porta para a gente se conhecer melhor? Posso te contar mais histórias sobre Celeste e os amigos dela. Ouviram o barulho da tranca sendo aberta lentamente. A porta se entreabriu, revelando um olho castanho curioso espiando por uma fresta. Você realmente sabe mais histórias? Perguntou Sofia com voz pequena. Muitas. Rafaela sorriu. E todas sobre unicórnios especiais que descobrem coisas incríveis sobre si mesmos. A porta se abriu mais um pouco, revelando uma menina pequena de cabelos castanhos cacheados, exatamente como nas fotografias, mas com uma expressão muito mais séria do que aquela criança sorridente das imagens.
Usava um vestido rosa com manchas do que parecia ser tinta guache e tinha as mãos sujas de giz de cera. Você está desenhando? Perguntou Rafaela, notando os materiais de arte. Sofia assentiu timidamente. Estava fazendo um unicórnio, mas não ficou bom. Posso ver? Adoro desenhos de unicórnios. Sofia hesitou, olhando rapidamente para o pai, antes de abrir completamente a porta. O quarto era amplo e cheio de brinquedos, mas Rafaela notou que muitos pareciam intocados, ainda em suas embalagens originais. No centro do quarto, no chão, havia folhas de papel espalhadas com desenhos coloridos. Rafaela se aproximou e se ajoelhou ao lado dos desenhos, examinando-os com atenção genuína. Nossa, Sofia, estes desenhos são lindíssimos. Não são, não, Sofia murmurou, chutando o chão com o pé. Não consigo fazer o chifre direito. Mas olha só esta juba. Estas cores são incríveis e os olhos parecem que o unicórnio está realmente vivo. Sofia se aproximou um pouco mais, curiosa apesar de si mesma. Você acha mesmo? Tenho certeza. Sabe o que eu acho que tornaria estes desenhos ainda mais especiais? O quê? Se cada unicórnio tivesse uma história própria. Por exemplo, este aqui. Rafaela apontou para um desenho com muito roxo. Parece ser um unicórnio corajoso, que gosta de aventuras. E este outro, indicou um com tons de azul, parece ser mais tranquilo, que gosta de nadar em lagos cristalinos. Os olhos de Sofia começaram a brilhar. Como você sabe? As cores me contaram. Rafaela piscou. As cores sempre contam histórias para quem sabe escutar. Eduardo observava a cena em silêncio, encostado no batente da porta. Havia algo mágico acontecendo ali. Sua filha, que não interagia genuinamente com ninguém há meses, estava completamente envolvida na conversa com Rafaela. Você pode ficar para o lanche? Sofia perguntou hesitante, olhando rapidamente para o pai. Eduardo sentiu o peito apertar. Há quanto tempo não ouvia a filha convidar alguém para ficar? Se seu papai deixar, eu adoraria, respondeu Rafaela, também olhando para Eduardo. Claro, ele disse, a voz um pouco rouca de emoção. Helena estava preparando um lanche mesmo. Posso mostrar meus outros desenhos para a Rafaela? Sofia perguntou, já correndo para uma cômoda onde guardava mais papéis. Pode sim, filha. Enquanto Sofia vasculhava seus desenhos, Eduardo se aproximou de Rafaela, que havia se levantado. Como a senhora conseguiu isso? Perguntou em voz baixa, genuinamente impressionado. Crianças só precisam se sentir ouvidas e compreendidas, Rafaela respondeu suavemente. Sofia é uma menina inteligente e sensível. Ela não estava sendo difícil. Estava sendo uma criança lidando com sentimentos muito grandes para sua idade. Eduardo a observou por um momento. Havia algo naquela mulher que ia muito além de suas qualificações profissionais. Algo que fazia com que ele sentisse que, talvez pela primeira vez desde que Laura morrera, alguém realmente entendia o que ele e Sofia estavam passando. Rafaela, olha este aqui! Sofia chamou, correndo com um desenho nas mãos. É uma família de unicórnios. No papel, 3 figuras coloridas, 2 grandes e uma pequena no meio. Eduardo sentiu o coração apertar ao perceber que, diferente dos outros desenhos fantasiosos, este representava claramente uma família. Que lindo, Sofia, disse Rafaela, ajoelhando-se novamente ao nível da menina. Você pode me contar sobre eles? Sofia olhou para o pai, depois para Rafaela. Este é o papai unicórnio, esta era a mamãe unicórnio e esta sou eu. E onde a mamãe unicórnio está agora? Rafaela perguntou gentilmente. Ela foi para o céu dos unicórnios, Sofia respondeu, a voz ficando mais baixa. Mas às vezes eu desenho ela para ela não esquecer de mim. Eduardo teve que se virar, fingindo admirar algo na estante para esconder as lágrimas que ameaçavam derramar. Nenhuma das babás anteriores havia conseguido fazer Sofia falar sobre Laura de forma tão natural. Rafaela estendeu a mão e tocou suavemente no ombro de Sofia. Sabe o que eu acho? Que sua mamãe unicórnio nunca poderia esquecer de você. Mães nunca esquecem dos filhos, mesmo quando vão para lugares muito distantes. Sofia assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. Você acha que ela consegue ver meus desenhos de lá? Tenho certeza que sim. E acho que ela fica muito orgulhosa de ver como você desenha bem e como é uma menina corajosa. Por um momento, Sofia pareceu considerar as palavras de Rafaela.
Então, surpreendentemente, se aproximou e deu um abraço rápido nela. Você pode ser minha babá? Perguntou, olhando diretamente nos olhos de Rafaela. Eduardo se virou, recuperado da emoção momentânea, e viu a cena. Sua filha, que rejeitara 5 babás consecutivas, estava pedindo para que Rafaela ficasse. Isso depende do seu papai, respondeu Rafaela sorrindo. Sofia correu até Eduardo e puxou sua mão. Papai, por favor, a Rafaela sabe histórias de unicórnios e gosta dos meus desenhos. Eduardo olhou para a filha, depois para Rafaela, que permanecia ajoelhada no chão entre os desenhos espalhados. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Senhorita Santos, disse formalmente, mas com um sorriso genuíno nos lábios, gostaria de aceitar a vaga? Uma semana depois, Rafaela estava parada diante do portão da mansão às 7 da manhã, segurando uma sacola com seus pertences pessoais e um nó no estômago. Eduardo havia insistido que ela chegasse cedo no primeiro dia para acompanhar toda a rotina matinal de Sofia antes de assumir completamente suas responsabilidades. O portão se abriu antes mesmo que tocasse a campainha. Helena apareceu na porta principal com um sorriso acolhedor. Bom dia, querida. Como está se sentindo? Nervosa, Rafaela admitiu, seguindo a governanta até a cozinha. E se eu não conseguir manter o mesmo entrosamento que tive com ela na entrevista? Besteira. Helena balançou a cabeça enquanto preparava café. Vi a forma como a menina olhou para você. Há meses não via Sofia tão animada. Ontem à noite, ela perguntou 3 vezes se você realmente viria hoje. A cozinha era ampla e moderna, com uma ilha central de granito e eletrodomésticos, que Rafaela só havia visto em revistas, mas o que mais chamou sua atenção foram os desenhos de Sofia colados na geladeira, incluindo o da família de unicórnios que ela havia mostrado no dia da entrevista. O Sr. Eduardo colocou os desenhos aí? Perguntou, aproximando-se para observar melhor. Sim, disse que era importante Sofia ver que o trabalho dela é valorizado. Helena sorriu. Você não imagina como foi difícil convencê-lo a colocar qualquer coisa na geladeira antes. Ele sempre foi muito certinho com a decoração da casa. Como ele era antes da perda? Rafaela perguntou hesitantemente, aceitando a xícara de café que Helena lhe oferecia. Helena suspirou, olhando pela janela que dava para o jardim. Muito diferente. Eduardo sempre foi sério com o trabalho, mas costumava sorrir mais, brincar com Sofia, fazer planos para o fim de semana. Laura ela era o sol desta casa. Quando ela partiu, foi como se todas as luzes se apagassem. E Sofia, como ela reagiu? No início, achamos que ela estava lidando bem. Criança, né? Você sabe como elas são resilientes. Mas depois de alguns meses, começaram as birras, a recusa em obedecer, as notas baixas na escola. O Eduardo não sabia mais o que fazer. O som de passos na escada interrompeu a conversa. Eduardo apareceu na cozinha, já vestido com um terno cinza impecável, mas com a gravata ainda desfeita no pescoço e os cabelos ligeiramente desalinhados. Bom dia, Rafaela, cumprimentou, dirigindo-se diretamente à máquina de café expresso. Espero que tenha dormido bem. Bom dia, Sr. Eduardo. Sim, obrigada. Ela o observou discretamente enquanto ele preparava seu café. Havia uma elegância natural em seus movimentos, mesmo nos gestos mais simples. Quando ele se virou para pegar açúcar, seus olhos se encontraram por um instante, e Rafaela sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Sofia ainda está dormindo? Perguntou, desviando o olhar. Sim, mas não por muito tempo. Ela normalmente acorda às 7h30. Eduardo consultou o relógio. Helen, você pode chamar ela daqui a 10 minutos? Quero que a Rafaela observe toda a rotina matinal. Claro, Helena assentiu. Eduardo se aproximou da ilha onde Rafaela estava sentada, trazendo consigo um aroma discreto de perfume masculino que a fez se sentir estranhamente nervosa. Quero que saiba, disse ele, baixando a voz, que estou muito grato pelo que aconteceu semana passada. Sofia não parava de falar sobre você. Ontem ela até perguntou se poderia te desenhar. Sério? Rafaela sorriu genuinamente. Isso é muito especial. Para mim também, Eduardo admitiu, e por um momento sua expressão se suavizou. Já fazia muito tempo que não havia tão entusiasmada com alguma coisa. Havia algo na forma como ele falava sobre a filha que tocava o coração de Rafaela.
Por mais bem-sucedido e imponente que fosse, era claro que ser pai sozinho o desafiava de formas que nenhum negócio jamais conseguiria. Papai? Uma voz sonolenta chamou da escada. Estamos aqui na cozinha, princesa. Eduardo respondeu, e Rafaela notou como sua voz mudava completamente quando falava com a filha, tornando-se mais suave, mais calorosa. Sofia apareceu na cozinha de pijama rosa com estampa de unicórnios, os cabelos cacheados completamente desalinhados e segurando um ursinho de pelúcia desbotado. Rafaela! Exclamou ao vê-la, correndo para dar um abraço. Você veio mesmo? Claro que vim. Rafaela a abraçou de volta. Te prometi que voltaria, lembra? Eu sonhei com a Celeste, Sofia disse animadamente, se acomodando no banquinho ao lado de Rafaela. Ela estava num jardim cheio de flores coloridas e o chifre dela estava mudando de cor o tempo todo. Que sonho lindo! E que cores você viu? Enquanto Sofia descrevia entusiasmada seu sonho, Eduardo observava a interação entre elas, tomando seu café em silêncio. Havia uma naturalidade ali que as outras babás nunca conseguiram alcançar. Rafaela não forçava conversas nem tentava impressionar. Simplesmente ouvia Sofia com atenção genuína. Bom, preciso ir, disse finalmente terminando seu café. Tenho uma reunião importante às 9h. Aproximou-se de Sofia e beijou o topo de sua cabeça. Seja uma boa menina para a Rafaela, está bem? Tá bom, papai. Eduardo hesitou por um momento, depois se dirigiu a Rafaela. Meu celular está na agenda da cozinha. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue imediatamente. Pode deixar. Rafaela assentiu. E Rafaela, obrigado, disse ele, olhando diretamente em seus olhos, por estar aqui. Depois que ele saiu, Sofia se virou para Rafaela com um sorriso travesso. Agora você pode me ensinar a fazer o chifre do unicórnio igual o da Celeste? E assim começou a nova rotina. Após o café da manhã, que Sofia comeu completamente, algo que Helena sussurrou ser uma raridade, elas subiram para o quarto para escolher a roupa da escola. Em vez de simplesmente pegar qualquer conjunto, Rafaela transformou o momento em uma brincadeira. Que cor você acha que o chifre da Celeste ficaria se ela fosse à escola hoje? Perguntou, abrindo o armário. Sofia considerou seriamente a pergunta. Azul, porque azul é a cor da sabedoria. Então vamos escolher algo azul para você também ficar sábia como ela. O trajeto até a escola foi tranquilo. Sofia tagarelava no banco de trás do Uber sobre os amigos da classe e as atividades que fariam naquele dia. Quando chegaram ao Colégio São Bento, uma imponente construção de tijolos vermelhos, cercada por jardins bem cuidados, Rafaela se apresentou na secretaria e foi orientada sobre os procedimentos de busca. A senhora é a nova babá da Sofia? Perguntou a coordenadora pedagógica, uma mulher elegante de meia-idade. Que bom! Esperamos que consiga ajudá-la com as dificuldades acadêmicas. Posso saber quais são as principais dificuldades? Sofia é muito inteligente, mas tem se mostrado desinteressada e dispersa. As notas de matemática e português estão abaixo da média da turma. Também tem tido alguns episódios de birra quando contrariada. Rafaela assentiu, fazendo anotações mentais. Compreendo, vou trabalhar nisso com ela. Ótimo. O pai dela está ciente da situação, mas sabemos como é. Homens executivos nem sempre têm tempo para acompanhar essas questões mais de perto. Algo no tom da coordenadora incomodou Rafaela, mas ela manteve a expressão neutra. O senhor Eduardo me pareceu muito preocupado com o desenvolvimento da filha. Sim, claro. Mas é diferente quando se tem uma figura feminina presente no dia a dia da criança, não é? Rafaela saiu da escola pensativa. Por mais que soubesse que a coordenadora tinha razão sobre a importância de figuras femininas na educação das crianças, algo na forma como ela falara sobre Eduardo a incomodava. Era como se reduzisse toda a dedicação dele a uma questão de gênero, ignorando o fato de que ele estava claramente fazendo o melhor que podia em uma situação muito difícil. O resto da manhã passou rapidamente. Rafaela aproveitou para conhecer melhor a casa, organizar o quarto de Sofia e conversar mais com Helena sobre as preferências e rotinas da menina. Ela gosta de ler? Perguntou, observando a estante cheia de livros infantis no quarto. Gostava. A Laura costumava ler para ela todas as noites. Desde que ela morreu, Sofia não demonstra mais interesse por livros.
Rafaela pegou alguns dos livros, notando que muitos eram contos de fadas clássicos. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Helen, você sabe se Eduardo se importaria se eu comprasse alguns livros novos para Sofia? Acho que não, querida. Por quê? Tenho algumas ideias. Às 15h30, Rafaela estava no portão da escola, aguardando Sofia. Quando a menina apareceu, vinha com uma expressão fechada, carregando a mochila de qualquer jeito. Oi, Sofia, como foi a escola? Chata, Sofia resmungou entrando no Uber. O que aconteceu? A tia Márcia disse que meu desenho da aula de artes estava fora do padrão. Sofia fez aspas com os dedos, imitando a professora. Só porque eu fiz uma princesa azul em vez de rosa. Rafaela sentiu uma pontada de irritação. E você gosta de princesas azuis? Gosto. Azul é mais bonito que rosa. Eu concordo. Azul é uma cor linda e forte. Princesas azuis devem ser muito corajosas. Sofia se animou um pouco. É o que eu pensei também. Que tal quando chegarmos em casa a gente fazer alguns desenhos de princesas azuis? Pode ser que sua professora mude de ideia quando vir como ficam bonitas. O sorriso voltou ao rosto de Sofia. Pode ser mesmo. 2 semanas se passaram em uma rotina que, surpreendentemente, estava funcionando melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Sofia acordava todos os dias perguntando se Rafaela já havia chegado, tomava café da manhã sem fazer birra e até começara a demonstrar interesse pelas lições de casa. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Rafaela decidiu implementar uma ideia que vinha amadurecendo desde seu primeiro dia. Depois de buscar Sofia na escola, em vez de voltarem diretamente para casa, pediu ao motorista para fazer uma parada na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Onde a gente vai? Sofia perguntou curiosa, observando o movimento intenso da avenida através da janela embaçada. Vamos numa caça ao tesouro muito especial. Rafaela sorriu misteriosamente. A livraria era enorme, com 3 andares repletos de livros, e Sofia ficou impressionada com o tamanho do local. Rafaela a conduziu diretamente para a seção infantil, onde prateleiras coloridas exibiam centenas de títulos. Qual é o tesouro que a gente está procurando? Sofia sussurrou, como se estivessem em uma aventura secreta. Histórias novas. Rafaela se ajoelhou ao lado dela. Histórias que nunca ninguém leu para você antes. Passaram quase 1 hora explorando as opções. Rafaela observava atentamente as reações de Sofia a diferentes tipos de livros, tentando entender seus verdadeiros interesses. A menina rejeitou imediatamente os contos de fadas tradicionais. Já conheço todos, mas se interessou por histórias sobre animais, aventuras e, especialmente, livros sobre amizade. Este aqui, Sofia exclamou, pegando um livro ilustrado. Olha, Rafaela. Era um livro sobre uma menina que fazia amizade com uma árvore centenária. A capa mostrava uma criança de cabelos cacheados, parecida com Sofia, abraçada ao tronco de uma grande árvore florida. Excelente escolha. Rafaela aprovou. E que tal este também? Pegou outro livro sobre um grupo de crianças que descobria um jardim abandonado e o transformava em um lugar mágico. Saíram da livraria com 5 livros novos e Sofia radiante de animação. No Uber de volta para casa, ela folheava cada um, estudando as ilustrações e tentando adivinhar as histórias. Você vai ler todos para mim? Perguntou esperançosa. Que tal lermos juntas? Você pode ler as partes mais fáceis e eu ajudo com as palavras mais difíceis. Eu não sei ler muito bem, Sofia admitiu baixando a cabeça. Mas está aprendendo. E sabe qual é o segredo para aprender a ler muito bem? Qual? Praticar com histórias que você realmente quer conhecer. Quando chegaram em casa, encontraram Eduardo na sala, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas, debruçado sobre papéis espalhados na mesa de centro. Papai! Sofia correu para abraçá-lo. Olha o que a Rafaela comprou para mim. Eduardo ergueu os olhos dos documentos e Rafaela notou que ele parecia cansado. Livros? Perguntou, observando a sacola que Sofia carregava. Sim, histórias novas. A Rafaela disse que a gente vai ler juntas. Eduardo olhou para Rafaela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Vocês foram à livraria? Sim, Rafaela respondeu, de repente insegura. Espero que não se importe. Pensei que seria bom estimular o interesse dela pela leitura. Claro que não me importo.
Eduardo se levantou, aproximando-se para ver os livros que Sofia mostrava animadamente. É uma ótima ideia. Mas havia algo em seu tom que não condizia completamente com suas palavras. Rafaela percebeu uma tensão sutil em sua postura. Papai, você quer ver os desenhos que eu fiz hoje? Sofia puxou a mão do pai. A Rafaela disse que princesas azuis são mais corajosas que princesas cor-de-rosa. Princesas azuis? Eduardo sorriu e, desta vez, o sorriso pareceu genuíno. Mostre-me esses desenhos. Enquanto Sofia corria para pegar seus desenhos, Eduardo se aproximou de Rafaela. Obrigado, disse em voz baixa, por se preocupar com o desenvolvimento dela além do que é apenas obrigatório. É o meu trabalho, Rafaela respondeu, mas depois se corrigiu. Na verdade, não é só trabalho. Sofia é uma menina especial. Eduardo a estudou por um momento. Sim, é. Havia algo naqueles olhos escuros que fazia Rafaela se sentir como se ele estivesse vendo além de sua fachada profissional, como se conseguisse perceber que seu cuidado com Sofia ia muito além de simples responsabilidade profissional. Papai, olha! Sofia voltou correndo com uma pasta cheia de desenhos. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da filha, e Rafaela observou a transformação que acontecia sempre que ele interagia com Sofia. Toda a tensão desaparecia de seus ombros, sua voz ficava mais suave, e um sorriso genuíno substituía a expressão formal que mantinha durante o dia. Este aqui é incrível, princesa, disse, examinando um desenho de uma figura feminina de vestido azul com uma coroa dourada. Ela parece muito forte e corajosa. É a princesa Celeste, Sofia explicou. A Rafaela disse que ela pode ser azul se quiser, porque princesas podem ser da cor que elas escolherem. Eduardo ergueu os olhos para Rafaela. Princesa Celeste? É uma longa história, Rafaela sorriu. Envolve unicórnios que mudam de cor, dependendo dos sentimentos. Ah! Eduardo assentiu como se isso explicasse tudo. E esta princesa Celeste, ela é corajosa? Muito, Sofia respondeu entusiasmada. Ela ajuda outros unicórnios quando eles estão tristes ou com medo. Eduardo continuou folheando os desenhos, e Rafaela notou que muitos deles mostravam a evolução emocional de Sofia nas últimas semanas. Os primeiros desenhos, feitos antes dela chegar, eram predominantemente escuros, com figuras solitárias. Os mais recentes eram coloridos, com múltiplas personagens interagindo. Sofia, Eduardo disse finalmente, que tal você me contar sobre estes desenhos durante o jantar? Podemos pedir pizza e fazer uma exposição de arte na mesa da cozinha. Sério? Pizza? Sofia pulou animada. Eduardo raramente sugeria comidas não saudáveis como pizza. Sério. E você, Rafaela? Ele se virou para ela. Gostaria de ficar para o jantar? Acho que Sofia gostaria de mostrar esses livros novos para alguém que aprecie uma boa história. Rafaela hesitou. Ficar para o jantar definitivamente não fazia parte de suas responsabilidades. E ela sentia que havia algo mais naquele convite. Por favor, Rafaela, Sofia segurou sua mão. Você pode ler uma das histórias novas depois da pizza. Se não for incomodar, Rafaela olhou para Eduardo. Não incomoda absolutamente nada, ele respondeu, e desta vez não havia nenhuma hesitação em sua voz. O jantar foi surpreendentemente agradável. Sofia tagarelava animadamente sobre seus desenhos, explicando cada personagem e suas aventuras. Eduardo, por sua vez, parecia mais relaxado do que Rafaela jamais o havia visto, fazendo perguntas sobre as histórias de Sofia e até sugerindo algumas aventuras para os personagens. E se a princesa Celeste encontrasse um dragão que na verdade só estava com dor de barriga? Sugeriu, limpando o molho de pizza dos dedos. Ai, papai, Sofia riu. Dragão não fica com dor de barriga. Por que não? Todo mundo fica com dor de barriga às vezes. Até unicórnios? Sofia perguntou curiosa. Especialmente unicórnios. Eduardo piscou para Rafaela. Principalmente quando comem muitas flores coloridas de uma vez só. Rafaela se pegou rindo genuinamente e notou que Eduardo sorria ao observar sua reação. Havia algo contagiante na forma como ele brincava com a filha, uma leveza que contrastava completamente com o homem sério e formal que ela conhecera na entrevista. Depois da pizza, Sofia correu para pegar um dos livros novos. Agora você pode ler para mim, Rafaela? Na verdade, Eduardo se levantou.
Que tal lermos todos juntos na sala? Posso fazer chocolate quente. Você sabe fazer chocolate quente? Sofia perguntou impressionada. Sua mãe me ensinou. Eduardo respondeu naturalmente, e Rafaela notou que foi a primeira vez que o ouviu mencionar Laura sem que a voz ficasse tensa. Alguns minutos depois, estavam acomodados na sala. Eduardo na poltrona de couro, Sofia aninhada no sofá ao lado de Rafaela, e 3 canecas de chocolate quente fumegante na mesa de centro. Qual história vamos ler primeiro? Rafaela perguntou. A da menina e da árvore. Sofia decidiu imediatamente. Rafaela abriu o livro e começou a ler. A história falava sobre uma menina chamada Ana que se mudava para uma casa nova e se sentia muito sozinha, até descobrir uma árvore antiga no quintal que parecia ouvir suas confidências. Ana não sabia explicar como, mas sempre que falava com a árvore, se sentia menos sozinha. Rafaela leu e notou que Sofia prestava atenção absoluta a cada palavra. É como eu me sinto quando desenho, Sofia comentou suavemente, como se alguém estivesse escutando. Eduardo observou a filha atentamente. Como assim, princesa? Quando eu desenho os unicórnios, é como se eles fossem meus amigos de verdade, como se eles entendessem quando eu estou triste ou com saudade. Eduardo e Rafaela trocaram um olhar significativo. Era a primeira vez que Sofia expressava seus sentimentos de forma tão clara. E quando você fica triste ou com saudade? Rafaela perguntou gentilmente. Sofia hesitou, olhando para o pai. Às vezes, quando lembro da mamãe, ou quando o papai fica muito tempo no trabalho. Eduardo se inclinou para a frente. Sofia, você sabe que eu trabalho porque preciso cuidar de você, né? Não é porque não quero ficar em casa. Eu sei, Sofia assentiu, mas às vezes a casa fica muito quieta. E agora? Eduardo perguntou. Com a Rafaela aqui? Sofia sorriu. Agora é diferente. A Rafaela conta histórias e gosta dos meus desenhos, e ela não fica brava quando eu faço perguntas. Rafaela sentiu o peito apertar. Você pode fazer quantas perguntas quiser, Sofia. Sempre. Mesmo perguntas sobre a mamãe? Especialmente sobre sua mamãe. Eduardo observava a conversa em silêncio, e Rafaela podia ver a emoção em seus olhos. Quando Sofia se aconchegou mais ao seu lado para continuar ouvindo a história, Eduardo sussurrou um obrigado, quase imperceptível. Terminaram a leitura com Sofia quase dormindo no sofá, a cabeça encostada no ombro de Rafaela. Eduardo se levantou suavemente e pegou a filha no colo. Vou levá-la para a cama, disse em voz baixa. Rafaela, Sofia murmurou sonolenta. Você vai estar aqui amanhã? Vou sim, Rafaela garantiu, ajeitando uma mecha do cabelo da menina. Enquanto Eduardo subia com Sofia, Rafaela recolheu as canecas e levou para a cozinha. Estava enxaguando-as na pia quando ele desceu. Ela dormiu assim que a cabeça tocou o travesseiro, comentou, aproximando-se para ajudar com a louça. Foi um dia longo para ela, Rafaela respondeu, muito consciente da proximidade dele. Rafaela, Eduardo disse, sua voz mais séria. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente aceitou este trabalho? Com sua formação, poderia estar trabalhando em escolas muito melhores, ganhando mais, tendo mais reconhecimento profissional. Rafaela parou de lavar a caneca, considerando a pergunta. Poderia dar a resposta óbvia sobre necessidade financeira, mas havia algo no tom dele que pedia honestidade. Porque Sofia precisava, disse finalmente. E porque eu também precisava. Como assim? Rafaela se virou para encará-lo. Eu perdi meu pai quando tinha 7 anos. Sei o que é sentir que o mundo mudou completamente de uma hora para outra. Sofia me lembrou de mim mesma naquela idade. Eduardo a observou em silêncio por alguns segundos. Sinto muito pela sua perda. Foi há muito tempo, mas algumas coisas a gente nunca esquece, né? A sensação de que falta algo importante na nossa vida. Sim, Eduardo concordou suavemente. Algumas coisas a gente nunca esquece mesmo. Eles permaneceram em silêncio por um momento, cada um perdido em suas próprias memórias. Eduardo, Rafaela disse finalmente, usando seu nome pela primeira vez. Posso te fazer uma pergunta também? Pode. O que você sentiu hoje quando viu Sofia falando sobre os sentimentos dela tão abertamente? Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto que ela já aprendera a reconhecer. Alívio. Muito alívio.
Há meses eu não sabia mais como conversar com ela sobre as coisas importantes. Ela te ama muito, isso é óbvio. Eu sei, mas às vezes sinto que não sou suficiente, que ela precisa de... Ele parou, como se não soubesse como terminar a frase. De quê? De uma figura materna, de alguém que entenda certas coisas que eu, como homem, talvez não consiga entender completamente. Rafaela o estudou atentamente. Eduardo, você está fazendo um trabalho incrível criando Sofia sozinho. Ela é uma menina equilibrada, inteligente, carinhosa. Isso não acontece por acaso. Você acha mesmo? Tenho certeza. E sabe por que tenho certeza? Porque mesmo com toda a dor da perda, Sofia ainda consegue amar, confiar, se abrir para pessoas novas. Isso só acontece quando uma criança se sente segura e amada. Eduardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Gratidão, alívio e algo mais que fez seu coração acelerar. Obrigado, disse ele finalmente. Por tudo. Por cuidar dela, por entendê-la, por nos ajudar a nos encontrarmos novamente como família. Havia algo na forma como ele disse, nos ajudar, que fez Rafaela perceber que, de alguma forma, ela não estava apenas cuidando de Sofia. Estava inadvertidamente ajudando a curar uma família inteira. E essa percepção a assustava tanto quanto a emocionava. Um mês depois, a rotina na casa dos Mendes havia se estabelecido de forma quase natural. Rafaela chegava todas as manhãs às 7 em ponto. Tomava café com Helena enquanto conversavam sobre os planos do dia e sempre encontrava Sofia já acordada, ansiosa para começar mais um dia de aventuras. As mudanças eram visíveis. Sofia havia subido 2 posições na turma em português e matemática. Não fazia mais birras na hora do dever de casa. E até a coordenadora da escola havia comentado sobre sua melhora comportamental. Mas não eram apenas as mudanças acadêmicas que chamavam a atenção. Sofia sorria mais, falava abertamente sobre seus sentimentos e havia até feito 2 amigas novas na escola. Era uma sexta-feira chuvosa de junho, quando tudo mudou de forma inesperada. Rafaela estava na cozinha, ajudando Sofia com um projeto sobre animais da Amazônia, quando Eduardo chegou em casa mais cedo que o usual. Eram apenas 16 e ele normalmente só retornava após as 19 horas. Papai! Sofia correu para abraçá-lo. Você chegou cedo. Vem ver meu projeto sobre o boto cor-de-rosa. Oi, princesa. Eduardo a abraçou, mas Rafaela notou imediatamente que algo estava diferente. Ele parecia tenso, preocupado. Que projeto é esse? Estamos fazendo uma apresentação sobre lendas amazônicas, Rafaela explicou, aproximando-se. Sofia escolheu o boto cor-de-rosa. Olha, papai, Sofia mostrou entusiasmada os desenhos que havia feito. A Rafaela me contou que existe uma lenda sobre um boto que se transforma em um homem muito bonito para conquistar as mulheres. Eduardo olhou para Rafaela com uma expressão estranha. Lenda interessante. A gente pode terminar depois, Sofia, Rafaela sugeriu, percebendo que Eduardo queria falar sobre algo. Que tal você ir escolher que roupa vai usar amanhã? Mas eu queria mostrar mais desenhos para o papai. Sofia, Eduardo disse gentilmente. Depois eu vejo todos os seus desenhos. Agora preciso conversar com a Rafaela sobre algumas coisas, está bem? A menina assentiu e saiu da cozinha, mas não sem antes dar um beijo no pai e um abraço em Rafaela. Quando ficaram sozinhos, Eduardo se aproximou da ilha da cozinha, onde Rafaela estava organizando os materiais do projeto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, notando a tensão em sua postura. Preciso viajar, Eduardo disse diretamente. A empresa está fechando um contrato muito importante em Brasília e surgiram algumas complicações. Vou ter que passar pelo menos uma semana lá. Entendo. Rafaela assentiu. Quando você viaja? Segunda-feira cedo. Não se preocupe. Posso ficar com Sofia todo o tempo que for necessário. Helena também está aqui, então? Na verdade, Eduardo a interrompeu. É um pouco mais complicado que isso. Rafaela o olhou questionadora. Helena vai visitar a filha em Curitiba na próxima semana. Ela marcou essa viagem há meses, antes de eu saber que precisaria viajar. Rafaela começou a entender a situação. E você gostaria que eu ficasse aqui com Sofia durante a noite também? Se for possível. Sei que não estava no nosso acordo original, mas posso pagar horas extras e... Eduardo,
Rafaela o interrompeu suavemente. Não se preocupe com dinheiro. Claro que posso ficar com Sofia. Ele a olhou com uma expressão de alívio evidente. Tem certeza? Sei que é pedir muito. Sofia é uma criança especial e eu me importo com ela. Não é apenas trabalho. Eduardo estudou o rosto dela por um momento. Eu sei. E é exatamente por isso que posso viajar tranquilo. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez o coração de Rafaela acelerar. Uma intimidade, uma confiança que ia além da relação profissional. Só preciso saber de algumas coisas práticas, ela disse, tentando focar nos detalhes. Rotina de banho, horário de dormir, se ela tem algum medo específico durante a noite. Sofia é bem tranquila à noite, gosta de ler um pouco antes de dormir e às vezes pede para deixar uma luz pequena acesa no corredor. Sobre o banho, Eduardo hesitou. Ela é muito independente, mas às vezes precisa de ajuda para lavar os cabelos. Sem problema. E Rafaela, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, me ligue imediatamente. Não importa o horário. Pode deixar. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Desculpe. Sei que estou sendo super protetor. É a primeira vez que vou deixar Sofia por tanto tempo desde que Laura morreu. A menção à esposa falecida trouxe uma sobriedade súbita para a conversa. Rafaela percebeu o quanto aquela viagem representava para Eduardo, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Eduardo, disse ela suavemente, Sofia vai ficar bem. Nós duas vamos ficar bem. Ele a olhou diretamente nos olhos. Eu confio em você. 4 palavras simples que carregavam um peso muito maior do que deveriam. No fim de semana, Eduardo passou mais tempo em casa, explicando cuidadosamente para Sofia sobre a viagem e se certificando de que ela estava confortável com a ideia de ficar apenas com Rafaela. Vai ser como uma festa do pijama que dura vários dias, Sofia declarou animadamente no domingo à noite. A gente pode fazer pipoca e assistir filmes, dentro dos horários de sempre. Eduardo alertou, mas sorria ao ver o entusiasmo da filha. Claro, papai, a Rafaela já me explicou que diversão não significa bagunça. Eduardo olhou para Rafaela com gratidão. Você explicou certo. Na segunda-feira de manhã, Eduardo estava no hall com 2 malas, conferindo pela 3ª vez se tinha todos os documentos necessários. Vestia um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e Rafaela teve que fazer um esforço consciente para não ficar observando-o demais. Papai, você já conferiu a mala 5 vezes, Sofia comentou, abraçada ao seu ursinho. Não esqueceu nada. Você tem razão, princesa. Eduardo se abaixou para ficar na altura dela. Vou ligar todo dia à noite para conversar com você, está bem? Tá bom. E você vai trazer presente? Sofia, Rafaela começou a repreender suavemente. Está tudo bem, Eduardo riu. E sim, vou trazer um presente especial. De Brasília? De Brasília. Eduardo abraçou a filha demoradamente e Rafaela podia ver a dificuldade que ele tinha para se despedir. Quando finalmente se levantou, dirigiu-se a ela. Obrigado mais uma vez por tudo. Boa viagem. E não se preocupe, vamos nos divertir muito. Por um momento, Eduardo hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Depois, apenas assentiu e pegou suas malas. Sofia acenou animadamente da janela até o carro desaparecer. Depois se virou para Rafaela com um sorriso travesso. Agora somos só nós duas. O que vamos fazer primeiro? A primeira noite sozinhas passou tranquilamente. Sofia jantou toda a comida. Frango grelhado com arroz que Rafaela preparou, seguindo as instruções que Eduardo havia deixado. Tomou banho sem reclamar e até escolheu uma história para lerem juntas antes de dormir. Rafaela, Sofia disse quando ela estava arrumando os livros sobre a cômoda. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você tem família? Rafaela se sentou na beirada da cama. Tenho. Minha mãe, Dona Maria. E seu pai? Meu pai morreu quando eu era pequenininha, mais ou menos da sua idade. Sofia ficou pensativa por alguns instantes. Você ficou muito triste? Muito. Por um tempo achei que nunca mais ia conseguir ficar feliz. E conseguiu? Consegui. Rafaela sorriu. Demorou um pouco, mas consegui. Sabe por quê? Por quê? Porque percebi que as pessoas que amamos nunca realmente vão embora. Elas ficam aqui. Rafaela tocou suavemente o peito de Sofia, no nosso coração. E tudo de bom que elas nos ensinaram fica com a gente para sempre. Como a mamãe fica comigo.
Exatamente como sua mamãe fica com você. Sofia se aconchegou debaixo das cobertas. A mamãe me ensinou a fazer trancinhas no cabelo. Que lindo. Você lembra como faz? Mais ou menos. Você sabe fazer trancinhas? Sei sim. Amanhã posso fazer no seu cabelo, se quiser. Quero. Sofia sorriu. Vai ficar igual ao da mamãe? Vai ficar do jeito da Sofia, que é ainda mais especial. Na terça-feira, Rafaela acordou com Sofia cutucando seu braço. Havia dormido no quarto de hóspedes, que ficava ao lado do de Sofia com a porta entreaberta. Rafaela, acordou? Está passando dos desenhos animados na TV. Rafaela olhou para o relógio. 6h30. Sofia, ainda é muito cedo. Os desenhos só começam às 7h. Mas eu já acordei e não consigo dormir mais. Rafaela suspirou, mas sorriu. Tá bom, vamos tomar café da manhã e depois eu faço as trancinhas que prometi. Enquanto preparavam o café da manhã juntas, Sofia insistiu em ajudar a fazer panquecas. A menina estava mais falante que o usual. Rafaela, você já foi apaixonada? A pergunta pegou Rafaela de surpresa, fazendo-a derramar um pouco da massa da panqueca. Por que essa pergunta? Só curiosidade. Na escola, a Marina disse que os pais dela se conheceram porque a mãe era apaixonada pelo pai. Ah, entendi. Rafaela pensou cuidadosamente na resposta. Já gostei muito de algumas pessoas, mas amor de verdade, ainda não. Como você vai saber quando for amor de verdade? Boa pergunta. Acho que quando for amor de verdade, você vai querer cuidar da pessoa, protegê-la, e vai se sentir feliz só de estar perto dela. Como o papai se sentia com a mamãe? Como você acha que ele se sentia? Sofia considerou a pergunta enquanto virava uma panqueca com a ajuda de Rafaela. Acho que ele era muito feliz. Nas fotos antigas, ele sorri diferente. Diferente como? Sorri com os olhos também. Agora ele só sorri com a boca, exceto quando está comigo e quando está com você. O comentário fez Rafaela parar de mexer a massa. Quando está comigo? Quando você conta histórias ou quando vocês conversam sobre mim. O papai sorri com os olhos também. Rafaela sentiu uma estranha sensação no peito, mas tentou manter o tom casual. Seu papai te ama muito, Sofia. É normal ele sorrir quando fala sobre você. Não é só isso. Sofia insistiu com a determinação típica das crianças. É diferente. Antes que Rafaela pudesse responder, o telefone tocou. Era Eduardo. Bom dia. Sua voz soou um pouco distante através do viva-voz. Como vocês estão? Papai! Sofia gritou animadamente. E estamos fazendo panquecas, a Rafaela me deixou ajudar. Que bom, princesa, e como foi a noite, dormiu bem? Dormi. Sonhei com a mamãe. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Sonhou? O que ela estava fazendo no sonho? Ela estava me ensinando a fazer um bolo de chocolate. E sabe o que mais? Ela disse que estava feliz porque você não estava mais tão triste. Rafaela observou Eduardo processar as palavras da filha. Mesmo através do telefone, podia perceber a emoção em sua voz quando respondeu. Que sonho bonito, princesa. Eduardo, Rafaela se aproximou do telefone. Como estão as coisas aí em Brasília? Complicadas, mas progredindo? Provavelmente vou conseguir resolver tudo até sexta-feira, como planejado. Ótimo. Sofia está bem comportada e colaborativa. Claro que estou, Sofia protestou. Eu sempre sou bem comportada. Eduardo riu do outro lado da linha. Claro que sim, princesa. Bom, preciso ir para mais uma reunião. Ligo hoje à noite de novo, está bem? Tá bom, papai, te amo. Eu também te amo muito. Depois que desligaram, Sofia olhou para Rafaela com uma expressão pensativa. Rafaela, você acha que meu papai está feliz? A pergunta era mais profunda do que uma criança de 6 anos deveria fazer, mas Rafaela já havia aprendido que Sofia era excepcionalmente perceptiva. Por que você pergunta isso? Porque depois que a mamãe morreu, ele ficou muito quieto. Trabalhava o tempo todo e não brincava mais comigo, mas desde que você chegou ele está diferente. Diferente como? Ele pergunta sobre o meu dia, quer ver meus desenhos, e às vezes até conta piadas bobas durante o jantar. Rafaela sentiu uma responsabilidade enorme sobre os ombros. Seu papai sempre amou você, Sofia. Às vezes, quando as pessoas ficam muito tristes, elas precisam de tempo para aprender a demonstrar amor novamente. E você ajudou ele a lembrar? Acho que vocês dois me ajudaram também, Rafaela respondeu honestamente.
O resto da semana passou rapidamente. Sofia se comportou exemplarmente. Não houve nenhuma emergência, e as duas desenvolveram uma rotina própria, que incluía sessões de desenho após o dever de casa, experiências culinárias simples e longas conversas na hora de dormir. Na quinta-feira à noite, depois que Sofia foi dormir, Rafaela estava na sala organizando alguns trabalhos escolares quando seu celular tocou. Era Eduardo, mas desta vez ligando diretamente para seu número pessoal, não para o telefone fixo da casa. Oi, disse ela atendendo. Oi, Sofia já dormiu? Sim, há cerca de 1 hora. Ótimo. Rafaela, queria te agradecer mais uma vez. Falei com Sofia todos os dias e está claro que ela está muito feliz. Ela é uma criança incrível, Eduardo. Cuidar dela é um prazer. Também queria te contar que consegui resolver tudo aqui mais cedo do que esperava. Chego amanhã à tarde por volta das 16 horas. Que bom! Sofia vai ficar muito feliz. Houve uma pausa do outro lado da linha. Rafaela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você se sente cuidando de Sofia? Quero dizer, genuinamente. A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Sei que é seu trabalho, mas parece ser mais que isso. Para você e para ela. Rafaela escolheu suas palavras cuidadosamente. Sofia me faz lembrar que posso fazer a diferença na vida de alguém, que posso ajudar uma criança a se sentir amada e segura. Isso significa muito para mim. E para mim também, Eduardo disse suavemente. Significa muito para mim saber que alguém se importa genuinamente com ela. Sempre vou me importar com Sofia, Rafaela respondeu, e percebeu que não estava falando apenas profissionalmente. Eu sei, Eduardo disse, e havia algo em sua voz que fez o coração de Rafaela acelerar. Até amanhã, Rafaela. Até amanhã. Depois que desligou, Rafaela ficou por alguns minutos olhando para o telefone, tentando entender o que havia acontecido naquela conversa. Havia uma intimidade ali que ia muito além da relação entre patrão e funcionária, e isso a assustava tanto quanto a deixava ansiosa para vê-lo novamente. Na sexta-feira à tarde, Sofia estava inquieta desde o almoço. Havia mudado de roupa 3 vezes, arrumado seus desenhos pelo menos 5 vezes e perguntado o horário a cada 10 minutos. Rafaela, são 15h45. O papai disse que chegaria às 16, anunciou colada na janela da sala. Sofia, ele pode se atrasar um pouquinho por causa do trânsito. Rafaela tentou acalmá-la, mas admitia para si mesma que também estava ansiosa pelo retorno de Eduardo. A semana havia sido reveladora de várias formas. Cuidar de Sofia em tempo integral lhe mostrou o quanto se importava genuinamente com a menina, mas também a fez perceber o quanto sentia falta da presença de Eduardo na casa. Suas conversas telefônicas diárias haviam se tornado o momento mais esperado do seu dia. Um carro preto, Sofia gritou. É o papai. Ela correu para a porta e Rafaela a seguiu, tentando conter o nervosismo inexplicável que sentia. Quando Eduardo saiu do carro, Sofia se atirou em seus braços com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Papai, senti sua falta. Eu também senti muito a sua falta, princesa. Eduardo a abraçou forte, beijando o topo de sua cabeça. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar de Rafaela parada na porta. Ela vestia um vestido azul simples e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo baixo. Havia algo diferente nela, uma naturalidade que não estava presente quando ele partira. Era como se aquela casa a tivesse acolhido de uma forma mais profunda. Rafaela cuidou muito bem de mim, Sofia tagarelava, puxando o pai pela mão. A gente fez panquecas, ela fez trancinhas no meu cabelo, lemos 3 livros inteiros e ontem fizemos biscoitos de chocolate. Biscoitos de chocolate? Eduardo sorriu, aproximando-se de Rafaela. Isso parece muito mais divertido do que reuniões em Brasília. Foi divertido mesmo. Rafaela sorriu de volta. Sofia foi uma companhia excelente. Havia algo na forma como se olharam naquele momento. Um reconhecimento mútuo de que algo havia mudado durante aquela semana. Uma intimidade que não existia antes. Papai, vem ver os desenhos que eu fiz para você. Sofia interrompeu o momento, puxando Eduardo para dentro de casa. As próximas 2 horas foram dedicadas às histórias de Sofia sobre a semana. Ela mostrou cada desenho, contou sobre cada refeição,
Demonstrou as trancinhas que Rafaela havia ensinado e até encenou uma das histórias que haviam lido juntas. Eduardo ouvia tudo com atenção genuína, mas Rafaela notava que ele também a observava frequentemente. Havia uma gratidão em seus olhos, mas também algo mais que ela não conseguia decifrar completamente. Sofia, Eduardo disse finalmente, que tal você ir brincar um pouquinho no seu quarto enquanto eu converso com a Rafaela sobre a semana? Posso desenhar o presente que você trouxe de Brasília? Eduardo riu. Pode sim, está na mala, vou buscar daqui a pouquinho. Quando Sofia subiu, Eduardo se virou para Rafaela, que estava organizando os materiais de desenho na mesa. Obrigado, disse ele simplesmente, por tudo. Foi um prazer. Sofia é uma criança especial. Eduardo se aproximou parando a poucos passos dela. Posso ser honesto com você sobre algo? Rafaela assentiu, o coração acelerando. Quando parti na segunda-feira, estava apavorado. Não porque não confiasse em você. Confio completamente. Mas porque seria a primeira vez que deixaria Sofia por tanto tempo desde que ficamos só nós dois. E como se sente agora? Tranquilo. Mais tranquilo do que me sentia em muito tempo. Eduardo parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não é apenas porque sei que você cuidou bem dela. É porque sinto que vocês duas se conectaram de uma forma que vai além do profissional. Rafaela o observou atentamente. Eduardo, deixa eu terminar. Ele interrompeu suavemente. Nesta semana, conversando com Sofia todos os dias, percebi o quanto ela mudou desde que você chegou. Não são apenas as notas melhores ou o comportamento, é a felicidade dela, a forma como ela fala sobre você, sobre as coisas que vocês fazem juntas. Sofia é fácil de amar, Rafaela disse suavemente. É, e você a ama de verdade, não é? A pergunta era direta, carregada de significado. Rafaela sabia que sua resposta mudaria a dinâmica entre eles para sempre. Sim, admitiu. Amo. Eduardo assentiu lentamente. Eu sabia. E sabe como eu sabia? Como? Porque Sofia também te ama. E minha filha tem um instinto incrível para pessoas. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso da confissão pairando no ar. Eduardo, Rafaela disse finalmente, preciso te contar uma coisa também. O quê? Esta semana, cuidando de Sofia, vivendo nesta casa, sendo parte da rotina de vocês, me fez perceber o quanto me acostumei com isso, o quanto gosto de estar aqui. Eduardo a estudou atentamente. Como assim? Quando acordo de manhã, não sinto que estou vindo trabalhar. Sinto que estou vindo para casa. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las e imediatamente sentiu o rosto corar. Havia admitido muito mais do que pretendia. Rafaela, desculpe, não deveria ter dito isso. Vocês são meus patrões e eu... Não. Eduardo se aproximou mais um passo. Não se desculpe, porque eu sinto a mesma coisa. Como assim? Durante estes meses, observando você com Sofia, conversando com você, tendo você aqui, esta casa voltou a ter vida. Vocês duas trouxeram algo que eu achei que havia perdido para sempre. O quê? A sensação de família, de lar. O coração de Rafaela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Esta semana em Brasília, Eduardo continuou, tudo o que eu queria era voltar para casa, não apenas para Sofia, mas para esta vida que vocês construíram aqui. Eduardo. Papai! A voz de Sofia ecoou da escada. Cadê meu presente? Eles se afastaram rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. Já vou buscar, princesa. Eduardo respondeu, mas não tirou os olhos de Rafaela. Acho que é melhor eu ir, Rafaela disse, pegando sua bolsa. É sexta-feira e vocês devem querer passar um tempo juntos. Rafaela, espera. Ela parou de costas para ele. Podemos conversar sobre isso? Em outro momento, quando pudermos falar com calma? Rafaela se virou lentamente. Eduardo, não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque... Ela hesitou. Porque isto pode complicar tudo. Meu trabalho, Sofia. Nossa relação. E se não complicar? E se for exatamente o que todos nós precisamos? Antes que Rafaela pudesse responder, Sofia desceu correndo a escada. Rafaela, você já vai embora? Mas é sexta-feira. A gente sempre fica mais tempo na sexta-feira. É verdade, Eduardo concordou, olhando diretamente para Rafaela. Que tal jantar conosco? Posso pedir comida japonesa? Por favor.
Sofia juntou as mãos em súplica. E depois você pode ver o presente que o papai trouxe. Rafaela olhou para os dois. Sofia com seus olhos suplicantes e Eduardo com uma expressão que misturava esperança e nervosismo. Tá bom, cedeu finalmente, mas só se for para comemorar a volta do papai. É uma comemoração, então. Eduardo sorriu, e havia algo naquele sorriso que fez Rafaela perceber que não havia volta atrás. Algo havia mudado irrevogavelmente entre eles naquela tarde. O jantar foi surpreendentemente descontraído. Eduardo havia pedido comida japonesa de um restaurante requintado e eles comeram na mesa da cozinha, com Sofia tagarelando animadamente sobre tudo o que havia acontecido durante a semana. O presente de Eduardo foi um grande sucesso. Um kit de pintura profissional com aquarelas, pincéis de diversos tamanhos e um caderno de papel especial para aquarela. Agora posso fazer os unicórnios com cores que se misturam, Sofia exclamou testando as tintas. Como as emoções, Rafaela comentou, observando a menina experimentar as cores. Exatamente como as emoções. Eduardo concordou, mas estava olhando para Rafaela quando disse isso. Depois que Sofia foi para a cama, não sem antes insistir que Rafaela visse toda a sua rotina noturna para mostrar ao papai como ela tinha sido comportada, Eduardo e Rafaela se encontraram novamente na sala. A tensão não resolvida da conversa anterior pairava no ar. Quer um vinho? Eduardo ofereceu, dirigindo-se ao bar no canto da sala. Melhor não, preciso dirigir. Ah, é verdade. Café então? Eduardo, Rafaela o interrompeu suavemente. Acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu mais cedo. Ele parou de mexer nos vidros do bar e se virou para ela. Você está certa. Sentaram-se no sofá, mas mantendo uma distância respeitosa entre eles. Eu não deveria ter dito aquilo, Rafaela começou. Sobre me sentir em casa aqui. Foi inapropriado. Por que inapropriado? Porque trabalho para você. Porque existe uma dinâmica de poder que não deveria ser ignorada. Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Rafaela, posso te contar uma coisa? Claro. Há 2 semanas, Sofia me fez uma pergunta que me deixou pensando. Que pergunta? Ela perguntou se eu era feliz. Rafaela esperou que ele continuasse. A resposta honesta seria não. Não completamente. Desde que Laura morreu, estou apenas sobrevivendo, cuidando de Sofia da melhor forma que consigo, trabalhando, mantendo a rotina, mas não estava realmente vivendo. E agora? Eduardo olhou diretamente para ela. Agora sou feliz. E não é apenas porque Sofia está melhor, embora isso seja uma parte enorme. É porque esta casa voltou a ter alegria, conversas, risadas. É porque quando chego do trabalho, tenho alguém para dividir as preocupações sobre Sofia. Alguém que entende ela tão bem quanto eu. Eduardo, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Esta semana em Brasília me fez perceber que não sinto isso apenas porque você cuida bem da Sofia. Sinto porque gosto da sua companhia. Gosto de conversar com você, de ver como você enxerga o mundo, de como você faz Sofia rir. Rafaela sentia o coração batendo acelerado. Ah, o que isso significa? Significa que gostaria de saber se você sente alguma coisa parecida. A pergunta ficou suspensa no ar. Rafaela sabia que sua resposta mudaria tudo. Eduardo, disse finalmente, seria desonesto da minha parte dizer que não sinto. Mas e se não der certo? E se estragarmos o que Sofia conquistou? Ela já perdeu uma figura materna. Não posso correr o risco de machucá-la novamente. Eduardo assentiu lentamente. Entendo sua preocupação. É a mesma que eu tenho. Então, o que fazemos? Não sei, ele admitiu. Só sei que desde que você chegou aqui, sinto que é possível recomeçar. Que posso ser feliz novamente, sem sentir culpa por estar traindo a memória de Laura. Você acha que Laura se importaria? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Conhecendo Laura, acho que ela ficaria feliz em saber que Sofia tem alguém que a ama tanto quanto você ama. Que acho que ela me diria para não desperdiçar uma segunda chance de ser feliz. Rafaela sentiu os olhos marejarem. Sofia me contou que sonhou com a mãe essa semana. Ela me contou o que ela disse no sonho. Que Laura estava feliz porque você não estava mais tão triste. Eduardo fechou os olhos por um momento. Às vezes sinto que Sofia tem uma sabedoria que vai muito além da idade dela. Crianças são assim.
Elas percebem coisas que nós adultos tentamos esconder. Rafaela, Eduardo se aproximou um pouco mais no sofá. Posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Que tal não nos pressionarmos com definições ou decisões precipitadas? Que tal apenas deixarmos as coisas acontecerem naturalmente? Como assim? Continue trabalhando aqui. Continue sendo a Rafaela maravilhosa que tem sido para Sofia. E nós podemos conhecer melhor esses sentimentos que estão surgindo. Rafaela o observou atentamente. Sofia. Sofia não precisa saber de nada até termos certeza do que queremos. Ela já ama você como família. Isso não vai mudar, independentemente do que aconteça entre nós. Você tem certeza disso? Absoluta. Rafaela, você salvou minha filha. Trouxe de volta a menina feliz e confiante que ela era antes de perder a mãe. Isso é para sempre, não importa o que aconteça. Rafaela respirou fundo. Está bem, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento percebermos que isso pode prejudicar Sofia, paramos imediatamente. Ela vem em primeiro lugar, sempre. Concordo completamente. Eduardo estendeu a mão. Então, começamos devagar? Rafaela olhou para a mão estendida, depois para seus olhos. Havia algo naquele momento que parecia um divisor de águas, como se estivesse prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Começamos devagar, concordou, apertando sua mão. O toque foi simples, mas elétrico. Ambos sentiram a química que vinha tentando ignorar há meses. Eduardo, Rafaela disse suavemente, sem soltar sua mão, preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Nunca me senti assim antes. Nunca me importei tanto com alguém, com uma família, a ponto de sentir que faria qualquer coisa para protegê-los. Eduardo estudou seu rosto atentamente. Isso te assusta? Muito, mas também me faz sentir mais viva do que me sentia em anos. Eles permaneceram assim por alguns segundos, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro como se estivessem vendo pela primeira vez. Rafaela, Eduardo disse finalmente, posso te dar um beijo? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Um primeiro beijo mudaria tudo irrevogavelmente. Pode, ela sussurrou. Eduardo se aproximou lentamente, dando a ela tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi suave, tentativo no início, depois mais profundo conforme ambos perceberam que era exatamente onde queriam estar. Quando se separaram, Rafaela apoiou a testa na dele. Agora não há mais volta, murmurou. Você quer voltar atrás? Não, ela sorriu. Definitivamente não. Então vamos descobrir juntos o que isso significa. Naquela noite, quando Rafaela finalmente foi para casa, sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas a babá de Sofia. Era uma mulher apaixonada por um homem que, contra todas as expectativas, também estava se apaixonando por ela. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. 3 semanas se passaram desde aquela noite, e a dinâmica na casa dos Mendes havia mudado de forma sutil, mas significativa. Para Sofia tudo parecia igual. Rafaela continuava chegando todas as manhãs, cuidando dela com o mesmo carinho de sempre, ajudando com as lições e contando histórias na hora de dormir. Mas para Eduardo e Rafaela, cada dia trazia pequenos momentos roubados que construíam algo precioso entre eles. Eram conversas mais longas durante o café da manhã, quando Sofia assistia seus desenhos. Eram mãos que se tocavam acidentalmente, quando ambos ajudavam a menina com alguma tarefa. Eram olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, carregados de promessas não verbalizadas. Eduardo chegava em casa mais cedo sempre que possível, inventando desculpas para passar mais tempo com as 2 mulheres da sua vida, como havia começado a se referir a elas carinhosamente. Era uma segunda-feira ensolarada de julho, quando Sofia fez o comentário que mudaria tudo. Estavam os 3 na cozinha, Eduardo tomando café da manhã enquanto Sofia terminava de se arrumar para a escola e Rafaela preparava o lanche da menina. Rafaela, Sofia disse de repente, parando de pentear os cabelos. Você tem namorado? Rafaela quase derrubou a caixa de biscoitos que estava guardando na lancheira. Eduardo engasgou levemente com o café. Por que pergunta isso, Sofia? Rafaela conseguiu responder com voz normal. Porque a Marina da escola disse que toda mulher bonita tem namorado.
E você é muito bonita. Eduardo observou Rafaela corar ligeiramente e não pôde evitar um sorriso discreto. Bem, no momento não tenho namorado, não. Rafaela respondeu cuidadosamente. Por quê? Você não quer ter? Sofia, Eduardo interveio suavemente. Essas são perguntas muito pessoais. Mas eu tenho curiosidade, Sofia protestou. A Rafaela faz parte da nossa família agora, então posso saber essas coisas. Eduardo e Rafaela trocaram um olhar rápido. Faz parte da nossa família, havia soado mais significativo do que Sofia provavelmente pretendia. É verdade que sou parte da família de vocês, Rafaela disse suavemente, aproximando-se de Sofia. E pode fazer perguntas, sim, sobre ter namorado. Bem, quando a pessoa certa aparecer, eu vou saber. Como você vai saber se é a pessoa certa? Eduardo prestava atenção absoluta na conversa, curioso sobre a resposta. Acho que vou saber porque vou querer cuidar dessa pessoa, protegê-la, e vou me sentir feliz só de estar perto dela. Rafaela repetiu quase exatamente as mesmas palavras que havia dito para Sofia semanas atrás. Como o papai se sentia com a mamãe? Sofia perguntou inocentemente. Exatamente como seu papai se sentia com sua mamãe, Rafaela confirmou, olhando rapidamente para Eduardo. E o papai? Você vai ter namorada de novo, papai? Desta vez, foi Eduardo quem quase engasgou. Sofia, é só curiosidade. Você disse que quando eu crescer vou poder namorar, então você também pode. Eduardo riu da lógica infantil. Bem, princesa, assim como a Rafaela, se a pessoa certa aparecer, eu vou saber. E como você vai saber? Eduardo olhou diretamente para Rafaela enquanto respondia. Vou saber porque vou querer que ela faça parte da nossa família de verdade, que ela cuide de você como se fosse sua filha e que nós três sejamos felizes juntos. Sofia considerou as respostas por alguns segundos, depois deu de ombros como se o assunto estivesse resolvido. Tá bom, agora posso ir para a escola? Não quero me atrasar. Depois que Sofia foi para a escola, Eduardo e Rafaela ficaram sozinhos na cozinha, processando a conversa que acabara de acontecer. Ela suspeita de alguma coisa? Rafaela perguntou, organizando nervosamente os itens do café da manhã. Não acho. Para ela, somos apenas duas pessoas importantes na vida dela. A curiosidade é natural. As respostas que demos foram honestas. Eduardo a interrompeu suavemente. Você se arrependeu de alguma coisa que disse? Não, mas fazer parte da nossa família de verdade. Eduardo, você estava falando sério? Eduardo se aproximou dela, parando logo atrás enquanto ela enxaguava as xícaras na pia. Rafaela. Ela se virou para encará-lo. O quê? Nas últimas semanas, observando você com Sofia, conversando com você, conhecendo melhor quem você é. Você já faz parte da nossa família. A pergunta é, você quer fazer parte oficialmente? O que isso significa? Significa que não quero mais esconder o que sinto por você. Não de Sofia, não de ninguém. Rafaela sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu te amo, ele disse simplesmente. Amo a forma como você cuida de Sofia. Amo como você faz esta casa se sentir um lar novamente. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que qualquer um deles havia dito, eu te amo. Eduardo, eu... Não precisa responder agora. Ele se aproximou mais, tocando suavemente seu rosto. Só precisava que você soubesse. Eu também te amo, Rafaela sussurrou, cobrindo a mão dele com a sua. Amo você. Amo Sofia. Amo esta vida que construímos juntos. Eduardo sorriu, aquele sorriso genuíno que Sofia havia notado, que chegava até os olhos. Então o que fazemos agora? Agora paramos de esconder e começamos a construir algo real. Eduardo a beijou então, ali na cozinha ensolarada, cercados pelos vestígios do café da manhã em família e pelos sons da vida doméstica. Era um beijo que falava de promessas futuras, de segundas chances, de famílias que se formam de maneiras inesperadas. Quando se separaram, Rafaela apoiou a cabeça no peito dele. E Sofia? Quando contamos para ela? Deixa comigo, Eduardo murmurou, beijando o topo de sua cabeça. Conheço minha filha. Tenho a impressão de que ela vai ficar mais surpresa se demorarmos muito para contar. À tarde, quando Sofia voltou da escola,
Encontrou Eduardo em casa mais cedo que o usual, ajudando Rafaela a preparar um bolo de chocolate na cozinha. Papai, por que você está em casa? Perguntou correndo para abraçá-lo. Porque hoje é um dia especial, Eduardo respondeu piscando para Rafaela. Por quê? Porque tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Sofia se acomodou no banquinho ao lado da ilha, curiosa. Que pergunta? Eduardo respirou fundo, pegou a mão de Rafaela e se ajoelhou na frente da filha. Sofia, você gostaria que a Rafaela fosse mais do que nossa babá? Gostaria que ela fosse parte da nossa família para sempre? Sofia olhou para os dois, depois para as mãos entrelaçadas, e um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Vocês estão namorando! Exclamou batendo palmas. Eu sabia que vocês gostavam um do outro. Eduardo e Rafaela riram, surpresos com a reação entusiasmada. Como você sabia? Rafaela perguntou, ajoelhando-se também ao lado de Eduardo. Por que vocês sorriem quando olham um para o outro, do mesmo jeito que o papai sorria para a mamãe nas fotos antigas? Sofia explicou como se fosse óbvio. E por que você faz o papai feliz e ele faz você feliz também? E você está bem com isso, princesa? Eduardo perguntou, querendo ter certeza absoluta. Sofia se atirou nos braços dos dois, abraçando-os ao mesmo tempo. Estou muito feliz. Agora a Rafaela vai morar aqui conosco? Eduardo olhou para Rafaela por cima da cabeça de Sofia. Bem, isso é algo que ainda precisamos conversar. Quero morar aqui sim, Rafaela disse suavemente, beijando a cabeça de Sofia. Se vocês me quiserem. Queremos, Sofia gritou. Agora somos uma família de verdade. E ali, na cozinha bagunçada com farinha e ovos, abraçados no chão, Eduardo percebeu que Laura estava certa. Quando você ama alguém de verdade, não existe espaço no coração que se esgota. O amor apenas cresce, se expande e encontra formas de incluir mais pessoas. Sofia havia ganhado uma nova mãe. Ele havia encontrado um novo amor. E Rafaela havia descoberto que lar não é um lugar. É onde as pessoas que você ama estão esperando por você. 6 meses depois, o jardim da mansão no Morumbi estava decorado com flores brancas e douradas, cadeiras dispostas em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado sob a grande jabuticabeira que Sofia insistira ser o local perfeito para o casamento. Era uma cerimônia íntima, apenas família próxima e amigos queridos. Helena chorava discretamente na primeira fileira, ao lado de Dona Maria, que havia se mudado para São Paulo um mês antes para estar mais perto da filha e da neta que ganhara de presente. Sofia, vestida com um vestido azul claro, porque azul é a cor da coragem e da sabedoria, como havia explicado para todos que perguntaram, segurava um buquê pequeno de flores silvestres e não conseguia parar de sorrir. Eduardo esperava no altar, impecável em um terno cinza que realçava seus olhos escuros. Mas toda sua atenção estava voltada para a mulher que caminhava em sua direção pela alameda de pedras portuguesas. Rafaela vestia um vestido simples de seda branca, sem véu, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Não havia nada extravagante em seu visual, mas havia uma luminosidade nela que fazia Eduardo se lembrar de por que havia se apaixonado pela primeira vez. Quando ela chegou ao altar, Sofia correu para ficar entre os dois, como haviam combinado. Não seria apenas o casamento de Eduardo e Rafaela, seria o momento em que os três se tornavam oficialmente uma família. Queridos familiares e amigos, começou o celebrante, um amigo de Eduardo que havia se tornado padre. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Eduardo e Rafaela, mas o nascimento de uma nova família, construída sobre amor, compreensão e segundas chances. Sofia balançava de um pé para o outro, claramente ansiosa para sua parte na cerimônia. Eduardo, o padre continuou, você gostaria de expressar seus votos? Eduardo pegou as mãos de Rafaela, respirou fundo e sorriu. Rafaela, há 1 ano e meio, quando você entrou na nossa vida, eu estava apenas sobrevivendo. Você nos ensinou a viver novamente. Ensinou Sofia que é possível confiar e amar após uma perda, e me ensinou que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar. Ele olhou para Sofia, depois de volta para Rafaela. Você não apenas aceitou fazer parte da nossa família, você a transformou em algo mais forte, mais alegre, mais completo. Prometo te amar, te honrar
e construir com você um lar onde Sofia possa crescer cercada de amor e segurança. Rafaela estava visivelmente emocionada, mas mantinha o sorriso firme. Eduardo, ela começou, quando aceitei cuidar de Sofia, achei que estava apenas assumindo um trabalho. Não sabia que estava ganhando uma filha e descobrindo o amor da minha vida. Sofia segurou mais forte a mão de Rafaela. Você me mostrou que família não é algo em que nascemos. É algo que escolhemos construir todos os dias. Prometo amar vocês dois incondicionalmente, cuidar de Sofia como se ela fosse minha filha de sangue, e fazer desta casa um lugar onde todos nós possamos ser completamente felizes. Agora é minha vez, Sofia interrompeu, fazendo todos rirem. O celebrante sorriu. Claro, Sofia. Você gostaria de dizer algo? Sofia soltou as mãos dos dois e ficou na ponta dos pés para que todos pudessem vê-la melhor. Eu quero dizer que a mamãe Laura está aqui conosco hoje, anunciou com a convicção absoluta das crianças. Ela me contou em um sonho que estava muito feliz porque o papai encontrou alguém que cuida de nós como ela cuidava. Houve um silêncio emocionado no jardim. Eduardo sentiu os olhos marejarem. E eu quero dizer para a Rafaela que ela já era minha segunda mãe há muito tempo, então agora é oficial, Sofia continuou. E para o papai, que agora ele pode sorrir com os olhos todos os dias, não só às vezes. Ela correu para abraçar os dois. Agora somos uma família para sempre. O celebrante teve que esperar alguns momentos para que todos se recompusessem emocionalmente. Bem, disse finalmente, acho que Sofia disse tudo o que precisava ser dito. Eduardo, aceita Rafaela como sua esposa para amá-la e honrá-la por todos os dias de sua vida? Aceito. Rafaela, aceita Eduardo como seu esposo para amá-lo e honrá-lo por todos os dias de sua vida? Aceito. E vocês dois aceitam Sofia como filha, prometendo amá-la, protegê-la e guiá-la com sabedoria e carinho? Aceitamos, responderam em uníssono. Então, pela autoridade que me foi conferida, eu os declaro marido e mulher. E vocês três, uma família unida pelo amor. O beijo foi suave, cheio de promessas, enquanto Sofia aplaudia entusiasmada e os convidados se levantavam para comemorar. Mais tarde, durante a pequena festa no jardim, Sofia correu até Eduardo e Rafaela, que dançavam lentamente sob as luzes que haviam sido penduradas nas árvores. Posso dançar com vocês? Perguntou. Eduardo a pegou no colo e os três dançaram juntos. Sofia entre os dois, rindo e cantarolando a música. Sabe o que mais? Sofia disse de repente. O que, princesa? Eduardo perguntou. Agora posso desenhar uma família completa de novo, com 3 unicórnios. O papai unicórnio, a mamãe Rafaela unicórnio e eu. E que cores vamos ter? Rafaela perguntou, beijando a bochecha da menina. O papai vai ser azul, porque azul é a cor da proteção. Você vai ser dourada, porque dourado é a cor do carinho. E eu vou ser arco-íris, porque agora tenho todos os sentimentos bons ao mesmo tempo. Eduardo e Rafaela riram, mas havia verdade profunda nas palavras da menina. Enquanto a noite avançava e os convidados começaram a se despedir, a pequena família se reuniu na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu de São Paulo. Vocês acham que a mamãe Laura consegue ver as estrelas de onde ela está? Sofia perguntou sonolenta, aninhada entre Eduardo e Rafaela, no balanço da varanda. Tenho certeza que sim, Eduardo respondeu. E tenho certeza que ela está feliz vendo como nossa família cresceu. Eu também acho, Sofia assentiu. E sabe o que mais? Acho que ela ajudou a Rafaela a encontrar a gente. Rafaela olhou para Eduardo por cima da cabeça de Sofia. Depois de tudo que haviam passado, depois de todas as coincidências que os trouxeram juntos, não seria impossível. Talvez sim, Eduardo concordou. Talvez ela tenha ajudado mesmo. Sofia dormiu entre eles no balanço. E quando Eduardo finalmente a carregou para a cama, Rafaela ficou mais alguns minutos na varanda, olhando para as estrelas. Obrigada, sussurrou para o céu noturno, por me deixar cuidar deles, por me dar uma família, por me mostrar que o amor sempre encontra um jeito. Uma brisa suave balançou as árvores do jardim e Rafaela sorriu. Havia paz naquele movimento, como uma bênção silenciosa. Quando Eduardo voltou da varanda, encontrou-a ainda ali, sorrindo para o céu. No que está pensando, senhora Mendes? Perguntou, abraçando-a por trás.
Estou pensando, ela se recostou nele, que nunca imaginei que aceitar um trabalho como babá mudaria minha vida inteira. E mudou para melhor? Mudou para perfeito. Ela se virou nos braços dele. Tenho uma filha que amo como se a tivesse gerado, um marido que me faz sentir completa e uma casa que é realmente um lar. Eu tenho uma esposa que trouxe alegria de volta para nossas vidas, que fez Sofia voltar a ser a menina feliz que ela era e que me mostrou que é possível amar profundamente 2 vezes na vida. Eles ficaram abraçados na varanda, olhando para a cidade que se estendia ao longe, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso, uma segunda chance de construir uma família baseada no amor verdadeiro. Sofia havia razão. Agora eram uma família para sempre. Uma família que nasceu de uma necessidade, cresceu através da confiança e se consolidou no amor incondicional. E em algum lugar entre as estrelas, Laura Mendes sorria, sabendo que havia deixado as 2 pessoas mais importantes de sua vida em boas mãos.